O empresário viúvo entrou na sorveteria quase sem perceber seus próprios passos. O calor da tarde fazia com que aquele pequeno lugar parecesse ainda mais acolhedor, mas, para ele, nada parecia realmente confortável desde que perdera a esposa. O som suave do sino na porta ecoou pelo ambiente, trazendo com ele uma onda inesperada de lembranças. Era ali que ele costumava vir com a família nos finais de semana, onde risadas preenchiam o ar e pequenos momentos se tornavam memórias inesquecíveis. Agora, tudo parecia distante, como se pertencesse a outra vida. Ele passou os olhos pelo local com certa distração. O cheiro doce do sorvete, misturado com o aroma de waffles recém-feitos, trouxe um leve aperto em seu peito. Aproximou-se do balcão, tentando se concentrar no cardápio, mas sua mente insistia em vagar. Sabores que antes eram escolhidos em conjunto agora pareciam insignificantes. Ele respirou fundo, tentando se recompor, quando algo chamou sua atenção do outro lado do salão. Em uma mesa simples, próxima à janela, uma cena diferente começou a se destacar entre todas as outras. Era sua antiga empregada. Ele reconheceu imediatamente, embora ela parecesse um pouco diferente do que lembrava. Talvez fosse o cansaço estampado em seu rosto ou a forma mais simples como estava vestida. Mas não era apenas ela. Ao seu redor, estavam duas crianças, provavelmente seus filhos, que ele nunca havia visto antes. Ele franziu levemente a testa, surpreso. Durante todo o tempo em que ela trabalhou em sua casa, ele nunca soubera muito sobre sua vida pessoal. Para ele, ela sempre fora apenas uma funcionária eficiente, alguém que cumpria bem suas tarefas. Agora, ao vê-la ali, em um momento tão íntimo, percebeu o quanto ignorava sobre quem ela realmente era. As crianças estavam sorrindo, dividindo um único copo de sorvete como se fosse um grande banquete. Uma delas segurava a colher com cuidado, enquanto a outra esperava sua vez com uma paciência admirável. A mãe observava as duas com um olhar cheio de carinho, mesmo que tentasse esconder uma certa preocupação por trás daquele sorriso. Em um gesto delicado, ela limpou o rosto de uma das crianças com um guardanapo, dizendo algo que fez ambas rirem baixinho. O empresário permaneceu parado por alguns segundos, absorvendo aquela cena. Algo dentro dele começou a se mover, uma sensação que ele não sabia exatamente como definir. Não era apenas surpresa, era como se, pela primeira vez em muito tempo, ele estivesse enxergando algo além de si mesmo. Ele decidiu se sentar em uma mesa próxima, sem tirar os olhos deles. Tentava ser discreto, mas sua atenção estava completamente voltada para aquele pequeno momento que se desenrolava diante dele. Percebeu detalhes que talvez muitos ignorassem, a forma como ela dividia cuidadosamente o sorvete para que durasse mais, o jeito como incentivava as crianças a aproveitarem cada colherada, como se aquele fosse um momento raro. Uma das crianças disse algo que a fez rir, e aquele riso, mesmo que breve, parecia carregar uma mistura de alegria e esforço. Era um riso de alguém que tentava ser forte, apesar das dificuldades. Aquilo tocou o empresário de uma maneira inesperada. Ele recostou-se na cadeira, cruzando os braços lentamente, enquanto pensamentos começavam a surgir. Como ele nunca soube disso? Como nunca percebeu que aquela mulher tinha uma vida tão complexa fora das paredes de sua casa? Ele sempre esteve tão imerso em sua própria dor, em sua própria rotina, que nunca parou para olhar de verdade para as pessoas ao seu redor. O contraste entre o mundo dele e o dela ficou evidente naquele instante. Enquanto ele vivia em uma casa grande, cercado de silêncio e lembranças, ela lutava todos os dias para oferecer pequenos momentos de felicidade aos filhos, mesmo com tão pouco. Seus olhos voltaram para a mesa deles mais uma vez. Agora, as crianças já estavam quase terminando o sorvete, raspando o fundo do copo com entusiasmo. Para elas, aquilo era mais do que suficiente. Para ele, aquela cena simples começou a ter um significado muito maior. Sem perceber, sua expressão mudou. A rigidez habitual deu lugar a algo mais suave, mais humano. Ele ainda não sabia exatamente o que faria, nem como reagiria, mas uma coisa era certa. Aquele encontro inesperado já havia começado a transformar algo dentro dele.
O empresário permaneceu sentado em sua mesa, tentando processar tudo o que acabara de presenciar. A cena da sorveteria continuava diante de seus olhos, e ele não conseguia desviar o olhar. Cada gesto da empregada parecia carregado de significado, e cada sorriso das crianças ressoava profundamente em seu coração. Ele sentiu uma mistura de emoções que nunca imaginou sentir ao observar alguém que outrora considerava apenas funcionária: surpresa, curiosidade, empatia e, por que não, uma ponta de culpa por nunca ter se interessado verdadeiramente pela vida dela. Enquanto permanecia ali, observando de longe, ele começou a perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A maneira como a mãe incentivava a criança menor a provar uma colherada antes de oferecer a mais velha, sempre com paciência e atenção. O jeito como ela conversava com eles em tom suave, tentando manter o ambiente leve, mesmo quando era evidente que os desafios diários pesavam sobre seus ombros. Ele percebeu também que, apesar das dificuldades visíveis, havia uma dignidade e uma determinação no jeito dela de conduzir a situação. Ela não pedia ajuda, não reclamava. Apenas fazia o possível para que os filhos tivessem um momento de felicidade. O empresário começou a refletir sobre a própria vida. Depois da morte da esposa, ele havia se fechado para o mundo, imerso em negócios e na rotina da casa. Sempre achou que estava oferecendo o suficiente para os outros, mas agora via que havia negligenciado o lado humano das pessoas que o cercavam. Nunca havia parado para perceber as dificuldades de sua empregada, nem a força que ela precisava ter para criar seus filhos sozinha. Aquela visão simples, mas poderosa, estava despertando nele uma consciência nova, algo que há muito tempo ele não sentia. Ele respirou fundo e, mesmo sem perceber, começou a planejar mentalmente como poderia agir. Não queria parecer piedoso ou caridoso, sua intenção não era apenas oferecer ajuda de maneira superficial. Ele queria realmente entender, se aproximar e talvez corrigir os erros do passado. Sentiu que aquela poderia ser uma oportunidade de fazer a diferença, não apenas para ela, mas para as crianças também. A ideia de oferecer uma nova chance de emprego ou algum tipo de apoio surgiu em sua mente, mas ele ainda precisava decidir a melhor forma de agir. Enquanto refletia, a empregada percebeu seu olhar e seus olhos se encontraram por um instante. Ela arregalou levemente os olhos, surpresa. O silêncio entre eles foi carregado de significado. Nenhuma palavra era necessária naquele momento, apenas o olhar transmitia a mistura de emoções que ambos sentiam. Ela rapidamente desviou o olhar, tentando manter a compostura, mas ele percebeu o leve tremor em suas mãos e o pequeno suspiro que escapou quando ela se inclinou para reorganizar o sorvete das crianças. A presença dele parecia ter despertado algo nela também. Pela primeira vez desde que saíra da casa dele, ela se sentiu observada de maneira diferente, não como uma funcionária ou alguém inferior, mas como uma pessoa que enfrentava desafios com coragem. Ele decidiu se levantar, sem pressa, caminhando lentamente em direção à mesa. Cada passo que dava parecia reduzir a distância entre duas vidas que, até aquele momento, haviam se cruzado apenas superficialmente. Quando chegou perto, ele sorriu de forma discreta, tentando aliviar a tensão no ar. As crianças olharam curiosas, sem entender completamente o que acontecia, mas sentindo que algo importante estava acontecendo entre os adultos. Ele inclinou-se levemente e disse em tom calmo e gentil: "Como vocês estão?" A pergunta, simples, carregava uma intenção mais profunda do que ela podia imaginar. Ela hesitou por um momento, surpresa com a atenção e a delicadeza dele, antes de responder com sinceridade, explicando brevemente as dificuldades que enfrentava desde que saíra do emprego. O empresário escutou atentamente, cada palavra penetrando mais fundo do que imaginava. Ele percebeu que aquele encontro, inesperado e quase casual, poderia ser o começo de algo que mudaria não apenas a vida dela, mas também a dele. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava olhando além de si mesmo, enxergando o valor real do outro, e isso começou a transformar silenciosamente sua perspectiva sobre a vida, sobre empatia e sobre responsabilidade. O clima na sorveteria mudou naquele instante.
O calor da tarde parecia mais leve, e algo invisível, mas poderoso, pairava no ar, a possibilidade de recomeço. O empresário permaneceu ali, parado por um instante, sentindo que aquele encontro inesperado carregava um peso que ia muito além de uma simples coincidência. Ele olhou para as crianças, que agora observavam a situação com curiosidade silenciosa, sem entender completamente a complexidade do momento. Havia algo no ar que tornava tudo mais intenso, quase mágico. O passado, o presente e uma possibilidade de futuro se encontravam naquele pequeno espaço da sorveteria. Ele respirou fundo, tentando controlar a mistura de surpresa, compaixão e algo que se aproximava de respeito profundo pela coragem dela. Ela, por sua vez, permanecia em silêncio por alguns segundos, estudando cada gesto dele, cada expressão. Ela podia ver que ele não vinha apenas oferecer palavras vazias ou um gesto de caridade. Havia algo diferente em seu olhar, algo genuíno, humano, que ela raramente encontrava em outras pessoas. Ela sentiu uma mistura de cautela e esperança, lembrando-se de momentos em que ele, no passado, havia sido rigoroso e distante, mas agora parecia compreender algo que nunca antes havia notado. Ela então decidiu falar, com uma voz firme, mas carregada de emoção. Explicou brevemente as dificuldades que enfrentava após deixar o emprego, as noites em claro cuidando dos filhos, a luta para que eles tivessem pequenos momentos de alegria, como aquele sorvete. Cada palavra sua parecia carregar força, dignidade e uma sensação de perseverança que o empresário não podia ignorar. Ele escutava atentamente, absorvendo cada detalhe. Sentiu uma pontada de culpa por nunca ter se interessado verdadeiramente pela vida dela antes, mas também um impulso de fazer algo diferente a partir daquele momento. Pela primeira vez, percebeu que sua vida não precisava ser apenas centrada em negócios, em resultados e em sua própria dor. Havia pessoas ao seu redor que precisavam de compreensão, apoio e, acima de tudo, respeito. Ele se inclinou levemente, mantendo o tom calmo e suave, e disse que queria ajudá-la, mas de forma que não parecesse caridade ou obrigação. Queria oferecer oportunidades, apoio real, algo que fortalecesse a autonomia dela e proporcionasse um futuro melhor para as crianças. As crianças observaram com olhos brilhantes e atentos, sem entender cada palavra, mas sentindo a mudança de energia ao redor. Um sorriso tímido surgiu no rosto da mais velha, enquanto a mais nova se agarrou à mãe, sentindo que algo importante estava acontecendo. Ela olhou para o empresário, surpresa com a proposta, tentando equilibrar a gratidão com a cautela de quem aprendeu a se proteger das promessas vazias da vida. Ele percebeu cada hesitação, cada nuance em seu rosto, e garantiu que tudo seria feito de forma respeitosa e transparente, sem pressioná-la ou constrangê-la. A conversa continuou, fluindo com naturalidade, embora carregada de emoção. Ele propôs ajudá-la com um emprego melhor, condições justas e flexíveis, e até mencionou apoio para que ela pudesse desenvolver algo próprio, um negócio pequeno, algo que a fizesse sentir-se segura e valorizada. Ela ouviu atentamente, sentindo que aquelas palavras não eram apenas palavras, mas gestos que poderiam realmente mudar a vida dela e de seus filhos. Um sentimento de esperança começou a crescer dentro dela, misturado com alívio e reconhecimento da oportunidade de reconstruir um caminho mais digno e estável. O empresário observou as crianças novamente, agora com um olhar diferente. Ele não as via apenas como filhos de sua antiga empregada, mas como seres humanos que mereciam atenção, cuidado e a chance de um futuro melhor. Sentiu uma responsabilidade silenciosa e genuína, uma vontade de agir que não vinha de imposição, mas de empatia real. Ele percebeu que aquele encontro inesperado havia quebrado barreiras, revelado valores esquecidos. E despertado nele uma nova perspectiva de vida. Enquanto a tarde avançava, o clima na sorveteria mudou de forma sutil, mas perceptível. O calor parecia mais leve, o ambiente mais acolhedor, e a tensão inicial havia se transformado em algo mais positivo, compreensão, respeito e a promessa silenciosa de um recomeço.
Todos ali, mesmo sem perceber completamente, começaram a sentir que aquela simples visita a uma sorveteria poderia ser o ponto de virada para um futuro diferente, cheio de novas oportunidades, vínculos fortalecidos e esperança renovada.